Maravilha, agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus, tem muita gente sendo abençoada. Já uma palavra de fé ao seu coração. E está com a gente aqui a Rosmari de Vilhena, Rondônia, tá na fé, tá na bênção. E gravou a oração aqui, tá em áudio aqui, bacana, obrigado Rosmari. Também com a gente o Glenir, lá do Rio Grande do Sul, lá de Dom Pedrito, tá conectado com a gente, dando seu bom dia também. E também estava vendo aqui, pastora Eva, uma ouvinte aqui, ela ouve a gente, ela participa das lives. E ontem ela escreveu na hora da live lá, nossa ouvinte Helenice Alves, olha o que ela escreveu aqui. Ela diz assim, glória a Deus, né? Pastor Edson, pastora Eva. Ela diz assim que o Senhor faz a gente sorrir com suas histórias de lição de vida e experiências de vida, porque vocês são alegres, falam a palavra com alegria. Uma mensagem que o Senhor, pastor, pregou faz uns dias atrás, já ficou algo que eu não esqueci. Quando o Senhor falou que tem gente que casou com a tristeza. De vez em quando eu repito isso para minha mãe e digo para ela, divorcia da tristeza. Palavras da ouvinte aqui, pessoal. Ela escreveu aqui. Deus continue abençoando o Senhor e a pastora Eva ricamente. Já pedi oração para emprego para o meu filho, o João Paulo, que foi mandado embora nessa pandemia, mas Deus abriu, pastor, a porta, outra porta de emprego para ele. Vai começar dia 3 agora de novembro, e temos que perseverar, pessoal, temos que perseverar em oração e esperar o tempo de Deus. Muito obrigada. Ela é lá de Palmas, no Tocantins, olha que bacana, um grande abraço, querida Helenice Alves, que escreveu aqui. Que bacana, né? Você viu que legal, né? Você viu como é que o pessoal aprende com a gente, né? Quer dizer, eu falei isso aqui e ela veio fazer a gente lembrar, né? Divorcia da tristeza, né? Porque a tristeza realmente, já diz, é uma tristeza, né? Tem que ser alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Nesses tempos atuais, se vocês abraçar a tristeza, aí vai complicar. Então você tem que pedir, Deus é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Deus quer que você tenha alegria interior, né? Alegria dentro de você. Essa alegria que a gente fala, inclusive a gente falou ontem na live sobre isso, sobre a alegria, né? Porque a alegria de Deus é realmente que nos sustenta, que nos fortalece. Essa alegria que a gente tem momentânea, de coisas da vida boa que acontece, isso faz parte também, é bom para o psicológico. Mas para você ter sustentabilidade, força espiritual, você precisa da alegria de Deus dentro de você. Então quando você se entrega a Cristo, quando você realmente confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando realmente se abraça essa causa de Jesus e fala, Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, eu quero que o Senhor esteja mudando o que tiver que mudar, então Ele vai mudar. Porque tem pessoas que pedem para Jesus entrar e mudar, daí quando Jesus começa a mudar, ele não gosta, né? Que Jesus muda, né? Jesus muda mesmo, né? Ele muda, né? Ele muda, ele faz coisas assim, só ele sabe fazer, né? É verdade, porque a vida ela vai se tornando um vício se você gostar do pecado, gostar das coisas ruins, então aquilo se torna um hábito, um vício, e você não gosta de mudar de vida, não é assim? Então a pessoa já acostumou a andar naquele caminho, então ela não quer mudar. Então, se ela não quer mudar, Deus respeita esse livre-arbítrio. Como a ouvinte disse, né, que ela fala sempre isso para sua mãe. De repente, não chegou a hora dela ter essa transformação. Então, respeite, né? Respeite o momento que ela está vivendo e comece a orar por ela, ungir, abençoar, abraçar, contar coisas boas. E essa alegria do Espírito Santo que está em você vai começar a ser enxertada ali no coração dela, não com acusações ou com ressentimentos, mágoas, mas assim, aquele bom diálogo, a linguagem inteligente, a comunicação inteligente é uma comunicação que você não compara pessoas com pessoas, você valoriza o que ela tem de bom. Então, a comunicação inteligente é você não olhar os defeitos, é você olhar um pouquinho de uma qualidade só que a pessoa tem e dar ênfase àquela qualidade, mostrar para ela, porque às vezes a pessoa não vê. Então, nós temos o nosso ponto cego, a gente não se enxerga muitas vezes. Então, alguém tem que contar para nós, nossa, você é tão bom nisso, então eu valorizo essa sua qualidade. Você vai ver ali um elogio, aquela pessoa levanta para vencer e ela quer mudar de vida. Então, a acusação, ela não transforma ninguém. Mas quando você mostra algo de bom que a pessoa tem, essa valorização atrai ali a glória, a graça, a alegria do Espírito Santo. E andar com Deus é isso. É contar o que Ele faz na sua vida. Não tem como você andar com Deus e não contar o que Ele faz de bom. Porque Ele transforma, queridos. Todo dia Ele nos transforma para algo melhor. O pastor Edson sempre diz nas ministrações,
há alguns anos que ele fala que nós deveríamos ter uma placa bem na testa, assim, grande. Estamos em construção. Porque estamos em construção. Deus vai construindo em nós, enxertando em nós a palavra viva, poderosa e eficaz. Por que muitas pessoas não mudam? Por que muitas pessoas não se transformam? Porque elas não têm esse conhecimento, elas não têm esse entendimento, elas não têm. Então nós precisamos ensinar, nós precisamos valorizar, nós precisamos incluir, nós precisamos passar essa alegria do Espírito Santo que está em nós. Temos lutas, muitas, diárias. Temos dificuldade, muitas e diárias. Mas isso não abala a nossa fé. Isso não abala a nossa alegria. Ao contrário, isso nos fortalece. Porque Deus vem, nos ajuda, vem, nos fortalece. E aquele problema fica pequeno diante de tantas dificuldades que temos que resolver. Quando nós oramos, queridos, você fica um gigante. Aquele probleminha fica uma formiguinha, bem pequenininho diante do Deus grande e poderoso que nós servimos dia após dia. É como alimentação. Todo dia você se alimenta, não é verdade? A palavra de Deus também. Todo dia eu preciso alimentar minha alma, meu coração, meu espírito para vencer e vencer. De fé em fé, de milagre em milagre. E Filipenses capítulo 1, a partir do 3, olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Essa frase aqui é sensacional. Ele está dizendo para um grupo de irmãos, de igreja, está dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Que legal, você já pensou você lembrar de alguém e ter alegria de orar por aquela pessoa? Aí ele diz: fazendo sempre com alegria. Fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ele tinha prazer de lembrar daquela comunidade, porque aquele pessoal colaborava, cooperava na pregação do Evangelho. Então Paulo orava com alegria. Então ele dizia: olha, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes. Não é de vez em quando, todas as vezes que lembro de vós. É tão gostoso, né, quando você lembra de alguém e te traz alegria, te traz felicidade, né? Se não trouxer isso, alguma coisa está errada. Temos que corrigir a rota aí, né? Daí ele diz assim no verso 6, Filipenses 1:6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por isso que eu uso que tem que ter uma plaquinha na nossa testa, em construção, por causa desse texto aqui, ó. Ele começou a boa obra, então nós estamos sendo construídos diariamente por Jesus. Então, quanto mais você andar com Jesus, mais você vai se tornar parecido com Ele. Estamos em construção. Então. Cada dia. Sempre. Dia após dia. Você entende isso, queridos? Então, a sua dificuldade não é a dificuldade do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dos seus filhos. Cada um tem que gerenciar aí os seus pensamentos, porque sua mente é um campo de batalha. Então, você tem que decidir. Hoje eu decido me levantar feliz, pronto. Eu decido. Então, você decide. Se você decide ficar triste, fica triste. Você decide. Certa vez eu peguei uma senhora e eu disse: vamos sair, vamos caminhar, vamos se alegrar, vamos plantar uma flor, vamos fazer algo diferente. Pastora, não, eu quero ficar aqui no meu canto, tô feliz assim. Se tá feliz assim, fica feliz assim. Então você não pode entrar na privacidade da pessoa se ela não quer. Ninguém você muda se a pessoa não quer, você estraga. A pessoa tem que querer ir ao médico, ela tem que querer orar, ela tem que querer. Pastor, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero montar minha empresa, eu quero orar mais, eu quero aprender a louvar, eu quero fazer isso, eu quero. Quando você quer, não tem para ninguém. E Deus fala: então vai que a bênção é sua e o milagre acontece. Então eu tenho que querer. Se você quer, você vai ver a glória de Deus. Crês e verás a glória de Deus. E tem outros que é o contrário, né? Não quero casar, quero ficar solteiro e pronto, acabou. Quando você fica, você tem a sua habilidade naquilo que você valoriza ser. É você se encontrar. Eu sempre ensino isso, você tem que achar a sua identidade. Você tem a sua identidade, você tem o seu perfil, você tem o seu jeito. Você não precisa ser ninguém nem imitar ninguém, porque carregar você mesmo, a Eva carregar ela mesma já é uma batalha diária. Então, por que eu vou imitar outro se eu não consigo dar conta nem do que eu sou? Então, assuma a sua identidade. Eu sou e Deus é em mim. Eu sou o que sou porque Deus é o que Ele é. Entende isso?
Então, quando você se aceita, quando você se ama, quando você se cuida, quando você entende quem você é, quando você entende para que você foi chamado, quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer, aí o milagre está à sua direção. Fazer o que Deus mandou eu fazer. Isso não cansa, isso não fadiga, isso não estressa. Isso acrescenta mais e mais da presença dele, porque você é um testemunho vivo e fiel onde você for. Exatamente. E nós começamos na segunda-feira, novo horário, das 8h30 até as 10, se você ligou a partir das 9. Lembrando que Agindo Deus Quem Impedirá aqui na Marumbi AM é das 8h30 agora. Começou segunda-feira, agora dia 26, né? É das 8h30 até as 10, tá bom? E de segunda a sexta aqui. E nós começamos na segunda-feira a nossa campanha Milagres e Maravilhas, e baseado no livro de Daniel. Eu não vou voltar, se você quer essa mensagem, está no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, de segunda-feira. Mas eu quero ressaltar aqui que Deus deu livramento para Daniel, ali na cova dos leões. E o mesmo Deus que deu esse livramento, se você crê nesse Deus poderoso, ele vai te livrar também. E Daniel capítulo 6, o verso 27, quando Daniel foi protegido por Deus, e o rei foi lá e viu que estava tudo ok, e o rei amava, gostava demais de Daniel, aí o rei deu um decreto ali. Aí o rei, ele exaltou o Deus de Israel, Todo-Poderoso. Aí o rei escreveu assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então esse é o finalzinho aqui do capítulo 6 de Daniel, que é essa campanha que estamos orando por milagres, maravilhas. E aqui a gente vê que Daniel recebeu esse livramento porque ele foi fiel a Deus, ele honrou a Deus, ele não se corrompeu, ele não vendeu a sua fé, ele não negociou a sua fé. Então é muito importante falarmos isso nos dias atuais. Tem muita gente boa negociando a sua fé, né? Vendendo a sua fé. Não sei se você está entendendo essa linguagem. Então, meu querido e minha querida, eu te dou uma dica: fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus. Não entre na onda moderna de invenções e mais invenções para chegar até Deus. O único caminho a Deus é Jesus. Em João 14,6, Jesus é bem categórico. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Então, fique firme com Jesus. Ande na simplicidade do Evangelho. Não queira enfeitar, não queira ir na onda de pessoas que colocam um monte de coisa para você ser abençoado. Coloca tanta coisa que quando você chega lá, você não é abençoado e está cansado. Então Jesus correu e está cansado, que estava entrando no caminho errado. Então fique com Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, Jesus que venceu a morte, e ele ressuscitou, e ele está conosco, e ele prometeu que um dia virá nos buscar. Então você tem que estar firmado nesse Jesus verdadeiro, Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar a sua vida. Agora eu quero entrar em outro texto aqui, justamente quando fala que Jesus, ele chamou um grupo de homens, ele treinou um grupo de homens, e entre esses homens, os discípulos, que alguns depois se tornaram apóstolos, alguns deles, pastora Eva, eles eram pescadores, vivia da pesca, era o ganha-pão deles, eles tinham ali a sua empresa de pescaria. Alguns eram pescadores. E Lucas, capítulo 5, narra essa pesca maravilhosa, quando ele chama ali os seus primeiros discípulos. Foi justamente diante do mar, diante de pessoas trabalhadoras, gente que trabalha, que luta, e ele escolheu dentre tantos alguns pescadores. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos
junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. É interessante, no verso 11 diz assim: elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que interessante, deixaram tudo e o seguiram. Então esse texto aqui fala dessa bênção aqui, da pesca maravilhosa. Foi uma grande pesca. Eu tenho dito que aqui o barco de Pedro, do Simão Pedro, o barco se tornou a plataforma de Jesus, né? Para ele poder ter mais facilidade de falar com o povo ali. Porque a Bíblia fala que o povo se reunia, a multidão se reunia para ouvir a palavra de Deus, né? Então era muita gente e não tinha a tecnologia que todos nós temos hoje em dia, né? Então ele tinha um ponto estratégico, e usando ali o barco de Pedro, ele dá o seu ensinamento, ele ensina sobre o reino de Deus e tudo mais. E depois que ele utiliza ali a ferramenta de Pedro para pregar a palavra, ele fala para Simão: Simão, volta para o mar, lança a rede de novo, tenta agora, vai agora. E ele foi, só que antes ele falou: olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas porque o senhor está mandando, eu vou lançar. Então ele obedeceu, né? Quer dizer, ele era pescador profissional, ele ouviu ali o ensinamento que Jesus deu naquele momento, e agora Jesus queria recompensá-los. Falou: volta a pescar. Então, pelo horário, não seria um bom horário. Eles não pescaram nada no horário que era bom, que eles já tinham costume, já são treinados para isso, viviam daquilo, da pesca. Então eles sabiam tudo como é que funcionava. Mas quando Jesus manda, o peixe aparece. Quando Jesus manda, é aqui que você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. É o que Jesus manda você fazer. E se Jesus manda você fazer, tem que estar na Bíblia, tem que estar na palavra de Deus. Você tem que entender isso. Jesus não vai mandar você fazer uma coisa que na palavra dele está dizendo ao contrário. Não, ele não vai contra a sua própria palavra. Entenda isso, queridos. Muito importante isso, você prestar atenção nos detalhes, que geralmente é nos detalhes que tem a bênção. É nos detalhes que você pode impulsionar coisas maiores na sua vida. Então Pedro disse: olha, porque o senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Nós vamos. E eles foram. E diz o quê? Que pescaram uma grande quantidade de peixes, que a rede estava quase se rompendo de tanto peixe. Eles nunca tinham pescado tanto. Então quando Jesus, pastor Eva, quando Jesus está num negócio, quando Jesus está numa pessoa, quando Jesus está num projeto, quando Jesus está naquele negócio, pode ter certeza, tem luta, ninguém está isento disso, mas a bênção vai ser grande, a pesca vai ser maravilhosa, a colheita vai ser tremenda. É muito linda essa palavra, porque o mar alto é o mundo, sabe? Então se você não tiver presente com essa graça de Deus, você pode ser fulminado, engolido aí pelo mundo, pelos pratos de lentilhas, pelas falsas amizades, pelos péssimos relacionamentos que têm sugado as suas forças, está sugando as suas energias, está sugando a sua família, e muitas vezes seus filhos estão afogados no mar alto e você não está fazendo nada. Mas esses pescadores, eles tinham uma habilidade que Jesus viu neles,
E Jesus usou a habilidade deles para que o reino dele fosse estabelecido. E é isso que Deus quer fazer comigo, Ele quer fazer com você. O livro de Atos, ele não termina, ele continua com a minha vida e com a sua vida. Então ele olha para você aí, essa qualidade que você tem, e ele pode usar você nessa sua empresa, ele pode usar você onde você está. Mesmo que você esteja no mar alto da dificuldade. Ele usa a plataforma aí que é o seu trabalho para que você seja um homem ou uma mulher valente, guerreiro, para vencer muitas guerras, muitas batalhas. E quando eles são submissos a Deus e eles ouvem e entendem, ó Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Então não é porque eu quero, é porque Deus quer. Então sobre a tua palavra, Jesus, eu vou. Sobre a sua palavra, Jesus, eu estou aqui na Rádio Morumbi, estou aqui em Curitiba, porque Ele quis, não é porque eu quero, não é porque eu queria. É Ele que escolhe, queridos, Ele escolhe com quem você vai casar, Ele escolhe onde você vai morar, Ele escolhe a empresa que você vai trabalhar. Então, quando a gente não tem essa sensibilidade, esse entendimento, a gente entra em fria, em caminhos errados. Mas quando nós oramos e nos entregamos para Ele, e Ele começa a agir, Ele começa a abrir os caminhos para nós, não tem mais volta. É avançar, é prosseguir, é seguir, é andar com Ele. Você pode declarar isso, Senhor, sobre a tua palavra. Então eu vou lançar minha rede. Sobre a sua palavra, eu vou ter as minhas colheitas. Porque eu quero ser fiel, quero ser obediente. E Ele vai mostrando para você. Ele não mostra tudo de uma vez, Ele vai mostrando aos poucos. E aqueles discípulos entenderam isso. Exatamente, eles entenderam essa disponibilidade porque eles semearam ali quando Jesus pediu o barco, né? Quer dizer, depois tiveram que pedir ajuda para um outro barco, aí tiveram 2 barcos. A bênção é assim, então quando você obedece a um princípio de Deus, quando você obedece à voz de Deus, então é óbvio que você é abençoado, outras pessoas serão abençoadas, a sua família é abençoada, quer dizer, a bênção que Deus dá para uma pessoa acaba abençoando outros também. É um milagre isso aqui, é uma coisa misteriosa de certa forma, mas só entende quem vive essa dimensão ou caminha com Jesus. Você não vai entender essas coisas se você não caminhar com Jesus. Porque a colheita, ela não fica nos seus celeiros. A colheita, você chama os amigos para ajudar você a colher e ainda você distribui. É o que a nossa ouvinte disse da sua mãe. Ela está feliz, está alegre, tem a colheita da paz, da alegria, da fé, mas ela quer que todo mundo tenha. Então você não consegue ficar feliz sozinho. Você quer compartilhar com a sua família. E essa abundância desses homens de fé, eles chamam ali outros para receber essa multiplicação de bênção que vai acontecer aí na sua vida, porque o livro de Atos continua e o milagre continua, e ele é o mesmo. Ele fez no passado, pastor, ele vai fazer na minha vida, ele continua fazendo, eu creio. Você declara que você crê, você tem uma fé assim sobrenatural, que você vai sair dessa situação. Você vai sair dessa enfermidade. Pastor, eu já desisti, eu já me entreguei, eu não quero mais nada, eu sei que Deus não tem nada para mim. Tem, queridos, enquanto a vida é a esperança. Você tem fôlego de vida, você está vivo, tem esperança, tenha fé, tenha bom ânimo. Deixa Deus te usar. Não perca o ânimo, não perca a vontade de viver, não perca. Se você está nos ouvindo é porque você está interessado em ser abençoado, abençoada, não é verdade? Então, se está em alguma área da tua vida, você se sente que está tudo desorganizado, então comece. Porque quando tem por exemplo, se for usar o campo da limpeza de casa, né? Por exemplo, se você deixar de limpar a casa, vamos supor, 5 dias que seja, né? Evidentemente, quando você for limpar, vai ter mais sujeira. Isso é óbvio, né? Um dia já Um dia, né? Eu sabia que você ia falar isso. Mas é verdade, quer dizer... 5 dias você não consegue entrar lá dentro. Então, nós temos que entender que, às vezes, não utilizando a questão física, né, da limpeza da casa, né? Mas no sentido que eu quis comparar com a vida da gente. Você tem que analisar, primeiro, se você é casado, como que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com a tua esposa? Se você tem filhos, como é que está o teu relacionamento com os filhos? É isso, você tem que avaliar conforme a tua vida. Quem é solteiro vai avaliar diferente. O cara é solteiro, então ele não tem marido. Ou se é mulher, não tem marido. Se é marido, não tem mulher. Ou seja, então ele vai avaliar diferente. Então, cada um que está ouvindo tem que avaliar a sua vida. Mas o solteiro, ele também tem que ser um solteiro organizado. Porque se for um solteiro que não é organizado, a vida é uma bagunça. Então, a ênfase aqui é você ver como que está a tua fé com Deus,
como que está o teu relacionamento com a tua família, como que está o teu emprego, o teu trabalho, o teu negócio, as tuas finanças. Então, o que a gente sempre ensinou aqui? Você ver, porque pelo menos o homem é assim, né? O homem, na cabeça do homem tem vários, é como se fosse vários cômodos, né? Então a gente pensa num quadradinho, daí sai do outro, vai pro outro. As mulheres já têm mais habilidade, elas pegam uns 3 quadradinhos, faz tudo de uma vez só. Então você tem que analisar por parte, ver aqui, como é que tá ali. Deus vai te ajudar a vencer, Deus vai te ajudar a botar ordem. O importante é você querer mudar. Pedro aqui, o Simão Pedro, Jesus quando falou para ele, volta a pescar, ele poderia falar, não, eu pesquei a noite inteira, eu sou profissional. Não, mas primeiro que ele ouviu a palavra de Deus, né? Então primeiro ele ouviu a pregação, né? Os ensinamentos de Jesus, está escrito aqui. Então Jesus estava ensinando ali, ele prestou atenção. Então no mínimo gerou fé nele, aí Jesus falou, vai de novo, eu vou, já que o senhor está mandando eu vou. Porque ele ouviu a pregação. Então, por isso que aquele texto de Romanos 10, 17, a gente fala bastante que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviram a palavra do próprio Jesus, aí encheram de fé, obedeceram, tiveram uma pesca sensacional, que eles ficaram até assustados, achou até indigno de estar perto de Jesus, de tanta coisa. Se viram como pecadores, né? Foi bom isso, porque daí o que aconteceu? Jesus chamou eles então para caminhar com eles, porque aí Jesus fala para eles, em Lucas 5, verso 10, na parte B. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Deus tinha um projeto maior para eles. Jesus tinha um projeto maior para aqueles homens. Eu quero afirmar aqui, profeticamente, para você que crê, meu querido e minha querida ouvinte, ou você internauta que nos ouve pelo YouTube. Deus tem um projeto muito maior para você. É muito maior. Muito maior. Então não é tempo de parar, não é tempo de cruzar os braços, não é tempo de achar que você já fez tudo, já sabe tudo, ou que já fez o que tinha que fazer, agora é só ficar na rede balançando e tomando suco de guaraná, suco de laranja. Não, tem gente que está assim, né? Não é assim, meu amigo. Enquanto você tem vida, enquanto você pode... não estou falando de ser aposentado, Deus abençoa os aposentados, mas quando a pessoa é aposentada, ela vai viver diferente, mas eu estou dizendo a fé não tem aposentadoria, é isso que eu quero dizer. A fé não existe aposentadoria, você não se aposenta da fé, você não se aposenta de servir a Deus, você não se aposenta, porque tem muitos cristãos, por não saber disso, parece que ele tem uma carteira profissional, que lá está escrito assim, já trabalhei para Jesus 40 anos, aí ele acha que tem que se aposentar. Aposentadoria, você ganhar salário é uma coisa, eu não estou falando dessa aposentadoria que é merecida para quem cumpriu os compromissos que o INSS exige, né? Vamos assim dizer. Mas eu quero dizer, não existe aposentadoria de Deus. Eu já fiz tudo, agora beleza. Não existe. Não existe aposentadoria da fé, não existe. Quem se aposenta da fé vai se apostatar da fé, aí vai abandonar a fé, não existe isso. Então, fique firmado em Jesus, na palavra de Deus. Se agindo Deus, quem impedirá? Já está há quase 16 anos só aqui pela Marumbi, você acha o que é isso? É fé. Por causa de Deus nos chamou para isso, é uma missão, é missão. Às vezes tem até pessoas de Deus que pregam o evangelho e não entendem o nosso ministério. Por quê? Porque Deus deu para nós, não para eles, né? Cada um na sua, né? Se Deus deu essa porta, aqui estamos. Se não fosse de Deus, você acha que a gente estava aguentando 16 anos aqui? E agora com 16 anos a gente aumenta mais meia hora? Quer dizer, isso não é apenas um programa de rádio, isso aqui é um ministério que está ensinando as pessoas, independente da instituição religiosa que ela serve a Deus. Enfim, aqui nós não falamos necessariamente de uma placa, nós falamos de Jesus, e o Espírito Santo convence, ele trabalha, ele age, e quando Deus age, ninguém impede. Ô glória, graças a Deus, é isso aí, tome posição e autonomia e tome as rédeas aí da sua vida. Você precisa ter essa autonomia. Uma pessoa autônoma, autonomia. Você precisa assumir a sua vida. Lógico, você pode parar, pode descansar, pode ficar um tempo quando você está estudando, quando você está refletindo, orando, se preparando. Isso é bíblico, isso é normal. Mas a vida toda, o tempo todo, não. Você tem que ter produtividade. Você tem que ser produtivo nisso que Deus te colocou. Por isso estamos aqui, produzindo para Deus, mais e mais. Gente querido, nós já fizemos a oração, esta é a palavra final. Um grande abraço a todos os ouvintes, nosso ouvinte Ione de Almeida de Tamandaré, dizendo que o irmão dela, o Sadi, está fazendo aniversário, parabéns a ele. O Rogério de Acreúna está na fé com a gente, o Joel Rosa também, a Neuza da Borda da Mata com a gente, também a Edna da Fazenda Rio Grande está conosco, o Edson também está com a gente, a Antônia
Sônia também está na fé com a gente, a Lucilene com a gente, o Josuério também com a gente, mandando abraço para todo mundo. Estamos na fé. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, e a unção da abundância e da prosperidade que vem de Jesus esteja na sua vida, no seu lar, hoje e sempre. Amém. Amém. Aquele abraço, Deus abençoe e tenha um dia lindo. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer Agindo Deus, quem impedirá? e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca fale Você de ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.